Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade, né? Vamos para a unidade 2, a descrição do movimento. Tema 1, espaço, velocidade e aceleração. Bem, pessoal, o ramo da física que estuda a questão dos movimentos, descreve os movimentos e classifica esse tipo de movimento é chamado de cinemática, certo? Então, falou em cinemática, está relacionado ao movimento. Pronto. A cinemática é quem classifica, estuda como se comporta o movimento dos objetos. No caso aí, tem um exemplo de uma pessoa andando de bicicleta, certo? Então, existe uma relação entre conceitos básicos e o movimento. Eu utilizei no caso aí 3, né? O espaço, que é o espaço em que o objeto vai percorrer, vai andar, caminhar, voar, não interessa, né? É qualquer objeto, é qualquer movimento. A velocidade e a aceleração. Para a gente entender essa questão da cinemática, do movimento dos objetos em física, temos que entender esses 3 conceitos: espaço, velocidade e aceleração, certo? Bem, vamos iniciar com o espaço. Para localizar um ponto no espaço, é necessário determinar a distância que ele está de algum lugar. Como assim? Não entendi. Para localizar um ponto no espaço, é necessário determinar as distâncias que ele está de algum lugar. Se a gente notar esse carrinho aí, a gente tem uma marcação aí no chão, tem como se ele estivesse no quilômetro 32, certo? Mas qual o quilômetro 32? Supondo que comece do zero, né, que se inicie do zero e vá até o 32, a gente pode dizer o quê? Que o carrinho está se deslocando do zero, como se fosse da parte traseira dele, nesse sentido. É como se o zero estivesse atrás do 32 aí, ou essa placa de quilômetro 32 se inicia depois do carrinho. O carrinho está indo para uma viagem ou ele está voltando de uma viagem, certo? Ele está indo do quilômetro 0 ao quilômetro 32 ou ele está, indo do 32 para outro quilômetro, entendeu? Então, o que ele quer dizer aí, para determinar a distância de um determinado carro, eu preciso o quê? Que ele está de algum lugar. Eu preciso de um ponto de referência, certo? Um ponto de espaço, como assim? Neste caso, a gente utilizou o zero, como se a contagem iniciasse naquele zero. Então, esse é o ponto inicial, certo? Em física, o espaço ou posição de um corpo é definido como a distância que ele está de determinado ponto, chamado origem, que serve de referência para a medida dessa distância. Ou seja, o zero é que está servindo como referência para essa distância. Porque não faria sentido, por exemplo, eu falar com uma pessoa, vamos supor, você está viajando na BR, aí tem as plaquinhas lá da quilometragem, que é o exemplo que a gente tem aqui. Aí você diz assim, vamos supor que você está perdido, precisa de ajuda. Aí você liga para alguém e fala, eu estou no quilômetro 32, certo? Mas você está no quilômetro 32, saindo de Fortaleza ou chegando em Fortaleza, sentido Fortaleza, certo? Então, por isso que é necessário o quê? Ter a origem, o ponto de origem, de onde você saiu, para ter essa marcação, sabe? Ter essa ideia de espaço. Mais na frente eu vou utilizar a lousa e vai ficar mais claro essa questão do conceito de espaço. Nesse primeiro exercício aí, a gente vai ver a importância que é definir a origem, certo? A origem do espaço, onde se origina aquele sistema, aquela distância. Como assim? Vamos entender melhor agora. Ao descrever a posição das carteiras marcadas na figura ao lado, uma estudante disse que a carteira está... uma estudante disse que a carteira está na segunda fileira. Vamos visualizar a segunda fileira. Na segunda fileira e na terceira coluna, certo?
na segunda fileira e na terceira coluna, certo? Isso é uma pessoa, certo? Uma aluna lá disse, um estudante. A outra disse o seguinte: não, está na quarta fileira e na quarta coluna. Está o quê? Na quarta fileira e na quarta coluna. Como é que a gente pode ver isso, então? Ó, elas podem estar descrevendo a posição da mesma carteira, mas elas estão falando de forma diferente. Como é que pode elas estarem falando da mesma carteira, né? Mas aí, o que causa essa confusão é a questão de não ter a origem. O que é a origem? É de onde começou o movimento. Nesse caso aí, aonde é que estão essas estudantes? Elas estão olhando essa sala de onde? Porque no caso da primeira estudante, ó, vamos ver se ela poderia estar certa. Ela diz o quê? A primeira estudante diz, está na segunda fileira e na terceira coluna. Segunda fileira e na terceira coluna. Ou seja, é como se ela estivesse embaixo, ó, nessa imagem aí direita, como se ela estivesse embaixo do lado direito, no canto do lado direito. Se a gente notar, para quem está lá, realmente é a segunda fileira e a terceira coluna, certo? Então pronto, ela está certa, essa primeira estudante? Tá, né? A gente consegue descrever, segunda fileira e terceira coluna. Já outra estudante disse que essa cadeira vermelha está onde? Na quarta fileira e na quarta coluna. Então, neste caso, para estar na quarta fileira, é como se essa segunda estudante estivesse lá em cima, ó, do lado esquerdo, certo? Lá em cima, do lado esquerdo na figura aí, ó. A gente pode contar, ó, 1, 2, 3, 4 fileiras, certo? Então, tem 4 fileiras até lá e está na quarta coluna. Ou seja, todas as duas estão descrevendo a posição correta da cadeira. Porém, elas estão em origens diferentes, certo? Em cantos diferentes foi de onde elas estão fazendo a observação, de onde se começa o movimento. Neste caso, não tem ninguém se movendo, é só uma observação. Mas no caso, o que está se movendo aí é a localização, é só uma ideia para saber onde está a cadeira, certo? Então, nessa questão a gente pode ver a importância da origem, porque nesse caso todas as duas estão certas, né? Os dois estudantes, ou as duas estudantes, estão certos, só estão descrevendo a posição de um objeto de local diferente, né? Uma está do lado direito inferior e outra está do lado esquerdo superior. Por isso é que ambas estão certas, certo? Por estarem em referenciais diferentes. Vamos para a segunda questão. Que informação a mais elas poderiam dar que permitiria a uma pessoa qualquer identificar a qual cadeira elas se referiam? Ou seja, neste caso, elas teriam que dizer em qual local da sala elas estavam. Se era no canto inferior, superior, esquerdo, ou no canto inferior ou superior, direito. Aí sim a gente conseguiria localizar essas pessoas, certo? Então, esse exercício é mais para demonstrar a importância de definir a origem, certo? A origem de um objeto, ou, aliás, a origem do espaço, certo? Ó, movimento. Diz-se que um corpo está em movimento quando sua posição varia ao longo do tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, sua distância em relação a um dado referencial vai mudando. Opa, quando ele fala aqui, ó, a um dado referencial, é o que a gente acabou de aprender em espaço. É o que? A origem. É de onde se inicia o movimento. É daquele referencial ali, certo? O caminho que ele percorre é chamado de trajetória. Então, o caminho que um objeto faz, seja ele qual for, bicicleta, carro, avião, é chamado de trajetória. Nesse primeiro exemplo aí, ó,
aliás, nesse primeiro desenho aí do lado esquerdo, podemos ver que quando o garoto chutou a bola, ela fez esse movimento. Então, esse movimento em física chamamos de trajetória, que é o caminho que a bola percorreu, certo? Isso é muito importante, vamos ver mais na frente o porquê. No caso desse desenho à direita, ó, eu tenho como origem, como espaço inicial, o zero, do lado direito, ó, da imagem direita. Ou seja, então isso me dá uma referência. Uma referência como? O objeto está a 2 metros agora. A 2 metros de quê? De quem? Entendeu? A 2 metros da origem. Origem das medidas de espaço. Ah, e nesse caso aqui, ó, ele está onde ele está a menos 2 metros. O que é que significa esse menos 2 metros? Em uma reta numérica, ou convencionalmente falando, os objetos quando se movem para a direita, eles são positivos. Quando se movem à esquerda, eles são negativos. Ou seja, como a bolinha aí, se ela for para o lado direito e andar 2 metros, ela vai estar na posição 2 metros. Se ela for para a esquerda, ela também andou 2 metros, mas para a esquerda. Então, para mim identificar isso, eu ponho só um menuzinho lá do lado do número, certo? Então, a grandeza espaço é representado pela letra S e no Sistema Internacional de Medidas, o que é esse Sistema Internacional de Unidades de Medida? Eles é quem define qual a medida correta para cada grandeza. No caso, que grandeza é essa que a gente está falando? A gente está falando do espaço, certo? Então, como é que eu posso mensurar o espaço? Eu posso mensurar o espaço por meio do metro. Convencionalmente falando, assim, a grande maioria nos estudos, convencionalmente, é para se utilizar 1 metro. Mas não significa que só tem 1 metro para mim poder tirar as medidas do espaço. O espaço pode ser medido também de outras formas, como em quilômetros, centímetros, decímetros, certo? Mas convenciona-se que o ideal seria utilizar metro, certo? Então vamos ver mais na frente que cada grandeza vai ter uma medida utilizada como padrão. No caso do espaço, a medida utilizada como padrão é o metro, certo? Agora vamos para a lousa entender um pouco sobre como é que a gente pode calcular o espaço, certo? Mas, a medida da distância entre seu espaço inicial, né, onde ele começa a se movimentar, ou seja, espaço inicial, eu também posso dizer que é o quê? A origem, de onde ele começou o movimento. E seu espaço final, onde ele parou o movimento, certo? Isso eu tenho o quê? Uma origem aí, onde ele começa a se movimentar e começa a parar. Chamamos essa variação de espaço percorrido pelo objeto, ou seja, é o movimento que ele faz daquele ponto inicial, que é o ponto de origem, até um ponto final. A gente chama isso de espaço, sendo representado por esse símbolo aí, que é o delta. A gente chama esse triângulozinho de delta, que é variação de espaço. Ou simplesmente a gente pode pôr sempre esse delta, que a gente vai utilizar ele muito. Quando tiver um delta, esse triângulozinho aí, é sempre variação. Variação de quê? De um valor final menos o valor inicial, certo? Vamos para a lousa entender melhor esses conceitos. Bem, pessoal, então para a gente entender melhor essa questão do espaço, podemos observar no slide do carrinho, né, que ele estava onde? No quilômetro 32, certo? Ele estava, vamos supor, eu também posso representar qualquer objeto por um ponto em física, certo? Pronto, ele está no quilômetro 32, mas por que eu preciso da origem, certo? Para mim poder saber a distância que ele percorreu, a distância que ele andou, né? E como ele fez isso? Porque o zero poderia estar onde? O zero, utilizando o zero como referência, né? O zero poderia estar aqui, poderia dizer a origem do movimento se iniciou aqui, ou a origem do movimento poderia ter iniciado aqui,
Então, por isso que é importante a gente saber a origem do movimento, desse ponto de referência, certo? De onde começou o movimento, né? Vamos ver agora o próximo slide. Bem, pessoal, só para a gente visualizar melhor a questão do exercício que a gente fez, das cadeiras, das posições do pessoal. No item A, no desenho, né, nós temos isso aqui. Para quem não entendeu, vai melhorar bastante agora. Temos isso aqui, temos as fileiras aqui, né? Uma, duas e uma, duas, certo? Vamos supor que cada linha, que é a coluna, né? Vamos supor que cada linha seja uma fileira de cadeira, né? Então aqui seja a primeira linha, né? Aqui seja 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, pessoal, ó, essa questão da origem, ela é muito importante. A questão descreve o seguinte: a gente tinha duas situações. Em uma delas, a cadeira está na segunda fileira e na terceira coluna. Na segunda fileira, ou seja, 1, 2, tá aqui, nessa fileira aqui. Na segunda, aliás, na terceira coluna. Então, na terceira coluna, ó. 1, 2, 3. Opa, então não poderia ser aqui, ó. A primeira estudante não poderia estar vendo desse lado aqui. Por que não? Porque a terceira coluna seria 1, 2, 3. Então, no caso, se ela falou o quê? Que estaria na terceira coluna. Aliás, isso, na terceira coluna, ó, 1, 2, 3, e na segunda fileira, né? Na segunda fileira, 1, 2, e terceira coluna. Ou seja, por que a pessoa não poderia estar aqui? A pessoa 1. Porque aqui, ó, se ele está na segunda fileira, na realidade a marcação, para ela que está aqui em cima, seria 1, 2, 3, 4. Mas no caso, para quem falou inicialmente, está na segunda fileira. Então, logicamente, ela teria que estar aqui embaixo, ó, na figura inferior, certo? Porque está na segunda fileira. E quando ele completa novamente na terceira coluna, não poderia estar desse lado, porque 1, 2, 3, 4. A posição é na quarta coluna e ele disse que era na terceira. Ou seja, a pessoa só poderia estar aqui, a primeira pessoa, certo? No caso da segunda pessoa, onde é que ela poderia estar? Ela falou que estaria na segunda fileira, não. Enquanto o outro disse que está na quarta fileira e na quarta coluna. Quarta fileira, vamos lá. Quarta fileira. 1, 2, 3, 4. Ah, então está na quarta fileira, a pessoa 2 já não está mais aqui. Ela tem que estar aqui na parte superior. Não tem como ela estar aqui embaixo. Pronto. Agora a minha dúvida, ela vai estar aqui, mas de qual lado? Desse lado, ou do lado direito, ou do lado esquerdo? Não sei. Vai depender do que ela me disser agora. Quarta fileira e quarta coluna. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ah, na quarta coluna. Então quer dizer que a pessoa 2 já está aqui. Por que ela não poderia estar desse lado? Porque embora ela estivesse na quarta fileira, mas ela não estaria na quarta coluna, e sim na terceira. 1, 2, 3. Certo, pessoal? Só para melhorar mais essa ideia e da necessidade que a gente tem de dizer a origem, onde nós estamos, onde o movimento começa, de onde o movimento está sendo visto, certo? Ó, nesse outro slide aí, do movimento, o que é que a gente pode notar, né? Que é necessário que todo objeto, quando ele se movimenta, ele faz alguma trajetória. Vamos entender primeiro esse conceito de trajetória. No caso do exemplo, eu utilizei o quê? Um menino que chutou uma bola. No caso, fez essa trajetória aqui, certo? Mas poderia ser qualquer outra. Poderia ser de um avião subindo,
poderia desenhar essa trajetória, certo? O outro desenho do lado, como é que a gente pode expressar esse espaço? A gente pode fazer assim, né? Ele tem tipo isso aqui, meio curvado, né? Então, o meu referencial de origem seria aqui, ó, 0. E ele diz que a outra bolinha, aliás, na imagem tem que a outra bolinha está aqui, a menos 2. E, vou desenhar um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Menos 2 metro, mais 2 metro. Vou mostrar novamente a importância de ter o referencial. Porque se eu disser para vocês, aonde é que a bolinha está? Está a partir da onde? De que origem? Certo? A partir do 0. No caso, se ela tiver a menos 2 metros de 0, significa que ela caminhou para o lado esquerdo, que ela se movimentou para o lado esquerdo. Se eu disser que é 2 positivo, então ela se moveu para o lado direito. Certo. Mas aí tudo bem, mas eu ainda não consegui ver a importância da questão da origem. Se eu perguntasse aqui, quantos metros a bolinha caminhou? Não leve em consideração que aqui seja a origem, tiro. Quantos metros a bolinha andou, né? Percorreu? Quantos metros a bolinha percorreu? Eu não saberia dizer. Por quê? Eu não sei onde a bolinha estava. Se a bolinha estivesse aqui no quilômetro, aliás, na marcação 2 metros, e viesse para a menos 2 metros, no caso aí ela teria percorrido um espaço de 4 metros, certo? Então essa é a importância da origem, é saber aonde inicia. Por ele dizer na figura que é bem aqui, então fica bem fácil localizar esse objeto. Outro, ele utilizou o metro, ou seja, o espaço. Vamos ver que isso aqui é importante. É calculado sempre em metro, certo? Também pode ser em quilômetro ou centímetro. Uma relação muito importante que a gente deve ter para resolver os exercícios mais à frente é a relação entre metro e quilômetro. Lembrando, né, que 100 metros, aliás, 1000 metros, deixa eu pôr aqui, 1000 metros equivale a 1 quilômetro, certo? Essa relação aqui mais na frente, como quando a gente vai resolver os exercícios, vai ficar mais fácil, certo? A gente entender. Essa relaçãozinha aqui, ó. Bem, pessoal, então agora vamos aprender a calcular o espaço. Como é que a gente calcula esse espaço, né? Vamos supor que nós temos o seguinte no slide, né? Que delta S é igual a SF menos SI. Ou seja, posição final menos posição inicial. Pessoal, se atentem a esse triângulozinho aqui. Quando ele vier esse triângulo, sempre vai ter alguma grandeza aqui. Vamos supor que fosse delta T, tempo. Seria o tempo final menos o tempo inicial, certo? Como aqui é delta S, é o que? Espaço final menos espaço inicial. Certo, mas como é que eu calculo? Algum exemplo? Pronto. Vamos supor que nós temos um carro aqui, né? E ele saiu aqui, ó, do quilômetro 10 e foi até o quilômetro 30, né? Bem, aqui como o número é pequeno, é fácil a gente saber qual foi o espaço que esse objeto percorreu, né? Esse carro percorreu qual espaço? Aí eu faço a variação do espaço, lembrando que isso aqui é chamado de variação. Ou seja, é só a diferença entre o espaço final menos o espaço inicial, certo? Então, ele percorreu quanto aqui? Como é que calcula o espaço? Quem foi o espaço final? 30. Quem foi o espaço inicial?
10. Então ele percorreu 20 quilômetros, certo? E vamos supor que, agora vamos supor que tenha quilômetro negativo à esquerda. Vamos colocar uma origem aqui agora, dando outro exemplo diferente. Temos aqui vamos botar aqui menos 10 aqui, ó. Menos 10. Aí vamos supor que vai ter um zero por aqui, que é o quilômetro zero. Certo? Ou seja, como assim? Significa que se ele se movimentar para a direita, vai ser o quilômetro positivo 30, a posição positiva 30. Se ele se movimentar para a esquerda, vai ser a posição negativa menos 10. Ou seja, ele andou menos 10 quilômetros. Como é o nome desse ponto aqui, hein? É o ponto de origem do movimento, certo? Então, como é que eu vou calcular agora? Da mesma forma. Vamos supor que ele saiu do quilômetro menos 10 e foi até o quilômetro 30. Eu calculo da mesma forma. Delta S é igual a... Ele foi de onde para onde? Do menos 10 até o 30. Como é que eu faço? Pego o final, que é o espaço inicial, a posição final dele, menos menos 10. Pessoal, ó, quem tiver dificuldade em fazer isso aqui, reveja uma aula de matemática, certo? Que lá tem explicando isso aqui bem direitinho, como faz essas contas aqui. É a segunda aula de matemática, se eu não estiver enganado, certo? Então, 30 é o quê? O S final menos o S inicial. 30 menos com menos, mais. Ou seja, 30 mais 10, que é igual a 40. Então, pessoal, pela própria imagem, a gente poderia conseguir ver que era 40 km. Por quê? De menos 10 a 0 tem 10 km e de 0 até 30 tem 30. Ou seja, ele percorreu ao todo 40. Certo? Bem simples, né? Não esqueçam desse triângulozinho da variação, que a gente vai utilizar muito. Então, é muito simples. Você vai pegar o espaço final menos o espaço inicial. Pronto, calculei o espaço. Certo? Bem, pessoal, agora vamos para o próximo slide, né? Temos aí, ó, espaço e distância. Como assim espaço e distância? Espaço e distância não é a mesma coisa? Por quê? No cotidiano, a gente utiliza como se fosse realmente a mesma coisa. Que espaço foi que você percorreu? Qual foi a distância que você andou? Certo? Mas, em física, variações de espaço e distância percorrida não são a mesma coisa. A distância percorrida corresponde à distância que o móvel percorreu e, portanto, é determinada pela trajetória. Vamos só colocar aqui, né? Então, a distância depende da trajetória. Certo? Então, no caso aí, ó, a distância depende da trajetória. E o espaço depende de quê? Né? Vamos lá. Já a variação de espaço depende apenas de onde começou e de onde terminou o movimento, independentemente da trajetória e da distância percorrida. Como assim? O slide aí, ó, explica bem direitinho. Se eu quisesse calcular, vamos supor, né, que um objeto A, um objeto qualquer, né, um objeto saia da posição A e vá até a posição B. Pronto. A menor distância entre eles, que é essa reta, eu posso dizer que é o quê? Se eu quiser saber a questão do espaço percorrido, aliás. O espaço percorrido não depende da trajetória. Como assim? Aqui foi o caminho que ele fez, mas ele poderia percorrer outro caminho. Como? Assim, ó. Vamos supor que ele veio aqui e veio para cá. Ou seja, isso aqui, ó, é o quê? Outra trajetória. Ou seja, se ele quiser saber a trajetória, o espaço que ele percorreu, aliás, a distância que ele percorreu aqui, ó, durante todo esse caminho,
vai ser diferente do espaço que ele percorreu, ou seja, do ponto inicial e do ponto final. Vamos supor que aqui seja quilômetro, vamos sempre usar esse quilômetro 10. Aqui é o quilômetro 20, certo? O espaço que ele percorreu realmente é o que? O espaço vai ser 20, que é o ponto final, menos o inicial, 20 menos 30. Então, o espaço que ele percorreu foi, neste caso aqui, foi 10. Mas, se a gente quiser saber a distância que ele percorreu nessa trajetória aqui, ó, vamos supor que ele fez essa trajetória, certo? Vou colocar uma reta. Vamos supor que cada retazinha dessa aqui, fazer um desenho novo. Um objeto aqui, neste caso, o objeto saiu do ponto A, a gente colocou como se fosse, estivesse no quilômetro 10, né? Ponto A. Então ele fez isso, ó. Chegou no ponto B. Nesse ponto B aqui, a marcação é quilômetro 20. Então, mas ele não percorreu, ele não veio direto, ó, de A para B. Se ele não veio direto de A para B, isso aqui foi a trajetória que ele fez. Então, no caso, se eu for considerar cada retazinha dessa aqui, vamos supor que fosse 2 km. 2 km cada reta. 2 km aqui, 2 km aqui, 2 aqui, no caso, né? 2 não, 4 aqui, no caso. Daria 4 km. Aqui vamos estar 2 km e aqui 2 km também. Ou seja, a distância que ele percorreu o quê? É a soma de toda essa trajetória aqui, ó. Seria o quê? 4, 8, 9, 10, 11, 12 quilômetros. Ah, mas agora eu quero saber o espaço que ele percorreu. Então, quando eu falo em espaço, ele não quer saber a trajetória que ele fez, certo? Ele só quer saber o quê? O ponto final, que foi o B, menos o inicial. Então, nesse caso aqui do espaço, basta eu pegar o valor do final, que é 20, menos 10, e digo que ele percorreu, no caso, um espaço de 10 quilômetros. Então, ó, vejam que o resultado deu diferente. Na distância ele percorreu 12, que foi o que ele andou na trajetória. E no espaço já é 10, foi menor, certo? Bem, pessoal, agora nós vamos para o exercício, né? Questãozinha. A figura a seguir mostra a trajetória descrita por um ônibus numa estrada. Então, temos a marcaçãozinha aí, né? Ó, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10. Posição. Ó, nela as posições estão marcadas em quilômetros. Qual é o ponto do espaço do ônibus em que cada uma das 3 posições indicadas na figura? Qual é o ponto do espaço do ônibus em cada uma das posições indicadas, né? Então ele indicou as posições aí, ó. Então é muito simples fazer isso. É só ver em qual quilômetro ele está, em qual posição ele se encontra, em qual ponto. A posição 1, no caso, seria o item A, né? Vamos colocar como se fosse o item A. Ou então só P1. P1, no caso, seria menos 30. Ele estaria na posição menos 30 km. P2 e P3. P2, ele estaria na posição 0 km. E em P3, ele estaria na posição 20 km. 20 km. Certo? Bem, é simples, é só isso. Se perguntar a posição do objeto, não é com relação a alguém, que ele não está falando em trajetória, ele não está falando aí em espaço percorrido, em distância percorrida, certo? Então é só isso, é só a posição que ele quer. Na segunda questão, aí vamos ver, né, o que é que ele está pedindo. Se o ônibus parte do ponto
do espaço menos 40, então ele partiu da onde? Ó? Do menos 40. Vamos botar aqui como se fosse ponto, primeiro ponto, né? Ele partiu do menos 40 ao ponto mais 20. Então ele veio aqui ao ponto mais 20. Qual foi a variação de espaço que ele realizou? Só para reforçar, né? Ele quer o quê? A variação de espaço. Então, quando fala em espaço, não me interessa a trajetória que ele fez. Ele poderia ter caminhado assim, 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 assim. Não interessa, porque eu não quero saber como ele andou. Quando eu falo em espaço, a única coisa que me interessa é o espaço final, é a posição final, menos a posição inicial. Então, eu faço variação do espaço é igual espaço final menos espaço inicial. Variação do espaço é igual a 20 menos 40. Então, isso equivale a 20 menos com menos mais 40. Então, variação do espaço é igual a 60 quilômetros. Pronto. Bem simples, né, pessoal? Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade aos exercícios, né? Vamos resolver a terceira questão. Se o ônibus parte da posição menos 40. Vamos lá, vamos anotando as posições dele, né? Posição 1 do ônibus. Isso é a terceira questão, pessoal. Posição 1, menos 40 quilômetros. Vai até a posição mais 20. E volta para a posição menos 10. Certo? O que é que ele vai perguntar? Qual foi sua variação de espaço e qual foi a distância que ele percorreu. Então, nessa questão a gente vai ver exatamente qual a diferença entre o espaço e a distância. Vamos lá. Vamos tentar desenhar essa situação. Então, ele saiu aqui do primeiro, vou colocar aqui P1 e o valorzinho bem aqui dele, menos 40 quilômetros. Então, ele foi até o 20. Isso, 20 quilômetros. Isso aqui, pessoal, ó, é a primeira trajetória que ele faz, né? Primeira. No caso, aqui P2. Depois, ele faz o quê? Ele retorna para a posição menos 10. Vamos dizer que fosse aqui. Certo? Então, temos outra aqui. Então, aqui, ó. Trajetória 1. Aqui, ó. Temos a trajetória 2. Pronto. Foi isso que aconteceu. O ônibus foi de menos 40 até o 20. E depois do 20, ele retornou até o menos 40. Então, temos duas situações. Então, o que foi que ele nos pediu? Calcule a variação de espaço. Se ele quer saber o espaço, o que é o espaço? Só quer saber de quem? Do ponto final e do ponto inicial. Então, se ele quiser saber o espaço, como é que eu faço? Variação do espaço é igual ao primeiro ponto e ele parou aonde? No segundo. Isso é o espaço que ele percorreu. Então, fica como? Espaço final, menos 10, menos 40. Então, isso vai ficar menos 10, menos com menos, mais 40, certo? Pessoal, se vocês tiverem dúvida como resolve isso aqui, menos 10 mais 40 é estranho, né? Então, vocês também podem só inverter isso aqui, não tem problema, certo? Ficaria 40 menos 10. Sem problema. Seria igual a 30 quilômetros. Ou seja, o espaço que ele percorreu foi de 30 quilômetros. Agora a gente vai calcular o quê? Então agora
vamos calcular a distância, né? Distância percorrida. Lembrando, pessoal, que a distância percorrida, ela sempre vai estar relacionada com a trajetória. Então, vamos lá. Distância que ele percorreu é igual a trajetória 1 mais a trajetória 2. Certo? Como é que eu vou calcular a trajetória 1? Que é do menos 40 km até o quilômetro 20 positivo. Como é que eu faço isso? Eu pego e faço como se eu estivesse calculando o espaço, normalmente. Então, eu faço aqui, ó, trajetória 1. Só a trajetória 1. Vou abrir um parênteses aqui, ó, para representar ela. Fica espaço final 20 menos o espaço inicial 40, que é menos 40. Pronto. Isso aqui, pessoal, ó, está representando minha trajetória 1. Quem é minha trajetória 2? Mais, abro outro parênteses. Ó, trajetória 2, o que foi que ele fez? Ele saiu do quilômetro 20 e foi até o menos 10. Então, quem é o final? No caso, o final aqui vai ser o menos 10. Então, eu ponho menos 10, que é o final, menos o inicial, que foi 20. Certo? Então, o que foi que ele fez aqui? Ó? Ele foi do 20 até o 10. Então, mais com menos, menos, né? Vamos continuar aqui. Fechou aqui, ó. Certo? O menos 20. A posição dele aqui é mais 20. Posição inicial, aliás, posição final menos posição inicial. Vamos lá para a trajetória 1, só na conta. Ó. Menos com menos, mais. Então, fica 20 mais 40. Isso é só a trajetória 1. Vamos para a trajetória 2. Fica menos 10, menos com mais, menos. Vai ficar menos 30, né? Menos com menos, eu faço o quê? Somo. Pessoal, quem tiver dúvidas nisso aqui, nessa conta, como fazer aqui, ó. Porque aqui no caso fica menos 10, menos com mais, menos 20. Certo? Quem tiver dúvida nisso aqui, ó, olhem a aula de matemática que está lá, certo? A explicação. Então, no caso aqui, ó, menos com menos, eu faço o quê? Aproveitando aqui logo embaixo, menos com menos, eu repito o sinal e ponho e somo, né? 10 com 20, 30. Pode parecer meio estranho isso aqui, mas só terminar a conta aqui eu posso explicar isso aqui bem direitinho para vocês, tá? Por que esse menos com esse menos? Porque é que está dando menos 30, certo? O outro aqui, ó, 20 mais 40, normal, né? 60. Ou seja, o resultado final ficou 60 mais menos 30. Pessoal, esse menos 30 aqui é como se fosse o sentido que ele andou. Por que ficou menos 30? De onde é que vem esse menos 30 aqui, ó? Esse menos. Significa que ele foi da direita para a esquerda. Isso é verdade? No período 2? Vamos lá. No período 2, ou aliás, na trajetória 2, ó, ele foi do 20 e andou o quê? Para a esquerda. Por isso que deu menos 30. Entendeu? Então, ó, por que deu 60 positivo aqui? Porque ele foi da esquerda para a direita. Isso mostra o sentido da trajetória, certo? Mas ele não quer saber o sentido. Ele quer saber o quê? A distância, que é a soma da trajetória 1 mais a trajetória 2. Então, eu ignoro isso aqui no final. Ó. Se aqui fosse menos ou aqui fosse menos, não interessaria. Por quê? Eu quero saber o valor da trajetória, o quanto ele percorreu. No caso, ficaria o quê? 60. Primeiro ele andou 60 quilômetros, depois ele andou mais 30. No caso, daria 90. Certo? Vamos entender agora essa questão do menos 30. Por que deu esse menos 30 aqui? Ó? Só explicando.
para ficar mais claro, né? Do 20 até aqui vai ter que ter o quilômetro zero, né, pessoal? Por quê? Do zero aí vai. Vamos supor que fosse o zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos 10. Por isso que dá 30. Por quê? Do 20 até o zero tem 20 km e do zero até o menos 10 tem 10. Então dá 30. Então eu somo 60 da ida mais 30 da volta, que dá 90. Simples, né, pessoal?